Mário, vamos continuar a falar um pouco mais sobre o batismo. E a pergunta que eu te queria fazer é: quem pode ser batizado? Agora, quando eu te coloco esta pergunta, eu penso no pedobatismo, batismo de infantes, de crianças que não podem tomar a decisão. Eu penso também em pessoas que duvidam se ainda podem ser batizadas por questões da sua vida. Então esta pergunta vai no sentido de quem pode ser batizado e quem deve ser batizado. E aí eu estendo o leque para tu falares um pouco acerca disso. Ok. Eu acho que o nosso ponto de partida, como sempre, tem que ser as Escrituras, e nós temos que olhar para toda a narrativa da Bíblia e perceber quem está a ser batizado. Não é? E quando lemos desde Atos capítulo 2, desde a primeira pregação até ao final do livro de Atos e alguns momentos das cartas paulinas, nós vemos que o batismo sempre é feito em pessoas que entenderam o Evangelho, pessoas que confessaram que estavam arrependidas, que creem no Senhor Jesus Cristo, que fazem esta confissão pública e que por causa disso são então batizadas. Também não vemos outra norma, não há outro padrão no batismo a não ser este. Então, com esta base, não é, nós podemos descartar batismos infantis. Porquê? Porque as crianças bebés não estão a confessar que creem no Senhor Jesus. Nem os pais são chamados a confessar em nome de filhos para serem estes batizados. Tá bem? Não existe essa prática no Novo Testamento. Não vemos nada disso a acontecer. Mesmo quando a Bíblia menciona a casa de Cornélio, a casa do carcereiro, a casa de Estéfanas e Crispo, ou até mesmo nos Evangelhos, quando o Senhor Jesus Cristo diz: deixai vir as crianças a mim, porque das tais é o reino dos céus. Não está a ensinar batismo infantil. Não existe nesse contexto batismo de crianças. Não seria andar em especulação, criar um dogma numa especulação, porque mesmo quando olhamos para o caso dos Evangelhos, num contexto não há batismo. O Senhor Jesus Cristo está a falar dentro de um contexto onde as crianças eram rejeitadas e colocadas de parte, e o Senhor quer o contrário, quer que nós façamos aquilo que Ele ensina em Deuteronômio capítulo 6, que é guiar as crianças, ensiná-las na administração e na disciplina do Senhor. No caso das casas mencionadas no livro de Atos, em 1 Coríntios capítulo 1, nós não estamos a falar de pessoas pequenas ou bebés, não sabemos. O que sabemos por aquilo que lemos, é que estas pessoas entenderam a pregação do Evangelho. Então, nós temos que ser sensatos e sabemos que aqueles que entendem são pessoas que já têm uma certa idade, não é? Que conseguem entender os conceitos, que sabem o que é que está a acontecer com aquilo que está a ser pregado. Não é? Então, acreditamos que aqueles que são batizados são pessoas que entendem o Evangelho e creem no Evangelho, confessam o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. Então, por causa disso, devem ser batizadas. Não há nenhum espaço nas Escrituras para o batismo infantil. Por isso tu mencionaste que não existe nenhuma continuidade entre a circuncisão do Antigo Testamento, que era para os judeus, e o batismo neotestamentário, não é? Sim, porque a circuncisão não era um sinal de salvação. Então nós seríamos obrigados a batizar os nossos filhos. Os nossos filhos, exatamente. Se a circuncisão, vamos imaginar que a Bíblia até ensinava isso, que a circuncisão veio, ou que o batismo veio para substituir a circuncisão, então nós faríamos isso, porque todos nós queremos que os nossos filhos sejam salvos. Mas a circuncisão no Antigo Testamento não era para a salvação. Tanto que o Senhor depois requer que estas pessoas sejam circuncidadas no seu coração, que sejam salvas, que se arrependam dos seus caminhos. E todas elas, neste caso os homens, eram circuncidados na carne. Então nós não vemos essa substituição. Também o Novo Testamento não ensina tal substituição. E houve oportunidades em que o apóstolo Paulo podia ter feito. Atos capítulo 15, quando estes judaizantes são confrontados com esta pregação que eles fazem no meio dos gentios, de que os gentios devem ser também circuncidados. Não só crer no Evangelho, mas ser circuncidados. Era uma oportunidade para o Paulo dizer: não se preocupem com isso,
Porque para isso está o batismo agora. O batismo veio substituir a circuncisão. Fiquem tranquilos. Ok. Vamos batizar toda a gente. Mas não é o caso. E além disso, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1 diz claramente, Deus não o chamou para batizar, mas para pregar O Evangelho. o Evangelho. Não é? Ok. Então, não vemos essa necessidade, essa realidade nas Escrituras, e achamos até mesmo perigoso, porque estamos a criar pessoas que foram batizadas, mas não são cristãs. E que pertencem à igreja, mas Exato, não pertencem. pertencem à Igreja, mas não são realmente da Igreja Universal. Exato. Então, eu acho que é importante olhar para aquilo que a Bíblia ensina, que é um batismo de pessoas que se arrependeram do seu pecado, que entenderam a graça de Deus por elas e que, pela fé, chegaram à salvação em Cristo Jesus. Ok. Falando nesse caso do dever do batismo, mas no aspecto de pessoas que lutam com esta questão do batismo, pessoas que provavelmente se converteram-se, mas que o batismo é aquela eterna dúvida. Batizo-me ou não? Exato. No caso delas, como é que é? Vamos assim em categorias. Há o caso de pessoas que elas ouviram o Evangelho e entenderam o Evangelho e de alguma forma alegremente aceitam o Evangelho, abraçam o Evangelho, mas nós queremos ver os primeiros passos de obediência e eu diria que o primeiro fruto que vamos ver é o batismo. Porque o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. Ele ordena que todos aqueles que creem nele sejam batizados. Ok. Então, eu acho que até por isso que aquela secção final de Marcos, tão controversa, utiliza a expressão que quem não for batizado, aquele que for batizado será salvo, contempla esta realidade, porque realmente aqueles que são salvos serão batizados. Devem ser batizados, não é? Porque está a mostrar a realidade da salvação na vida da pessoa. Dirias também que mesmo o ato de batizar é um fruto pelo seu significado da salvação, exatamente, a pessoa que se decide batizar. Exatamente, porque ela está a obedecer a um mandato do Senhor Jesus. Quem é salvo? Por causa da nova natureza. Ela quer obedecer ao Senhor Jesus, ela quer fazer a vontade do Pai. Porquê que porquê que não é batizada? Talvez esteja a mostrar que o batismo, ou melhor dito, o Evangelho não entrou na sua vida. Ela entendeu intelectualmente o Evangelho, mas não penetrou o seu coração. Espiritualmente, ela permanece morta e não passou para a vida. Não é? Então, acho que essa seria uma categoria. A outra categoria seria, talvez, aquelas pessoas que cresceram numa igreja, que não acreditam no batismo, ou não vê a relevância do batismo. Elas têm uma certa ignorância espiritual sobre esta questão do batismo e, por isso, nunca foram batizadas. E precisam de olhar para as Escrituras, ver o que é que a Bíblia ensina sobre esta questão do batismo, desta ordenança, do que estão a perder espiritualmente falando por não obedecerem a Deus e serem batizadas por causa disso. E depois, eu diria, está também aquela, eu diria uma categoria difícil, que são os indiferentes. Indiferentes ou preguiçosos nas questões espirituais. É difícil porque estas pessoas podem não ser salvas ou podem ser salvas e têm uma má compreensão. São ignorantes mesmo quanto à importância. Sim, exatamente. Ou podem ter também uma má compreensão em si sobre a sua vida cristã e não são batizadas ou não querem ser batizadas, sei lá, porque querem esperar o momento certo, querem sentir-se preparadas para isso. E a Bíblia não está a ensinar isso. A Bíblia está a ensinar de que se tu creres no Senhor Jesus, se tu tens confessado o teu arrependimento e a fé nele, deves ser batizado. Então o conselho é todas as pessoas que confessam o Senhor Jesus Cristo, o conselho não, ou seja, é o conselho pastoral, mas também é, digamos assim, o mandamento bíblico. Todas as pessoas que se convertem, elas devem ser batizadas. Exatamente. Ou seja, não é uma opção. Não é uma opção. O batismo não é uma opção, é uma ordem do Senhor Jesus, a grande comissão, Mateus 28, 19,
fala sobre esta realidade para os discípulos, de ir fazer discípulos todas as nações, batizando-os. É uma ordem, um imperativo, não é algo que eu talvez daqui a um ano vou fazer, não sei, vamos ver o que é que a vida proporciona, não, deve ser feito. E que faz parte do discipulado da própria Sim, pessoa. exatamente. Ok. Obrigado, Mário. Não, nada, é isso.